Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, uma igreja organizada em 24 de novembro de 1974. Portanto, já estamos há 46 anos aqui instalados em Mauá. Nós chamamos carinhosamente a nossa igreja de Igreja Batista Sal da Terra, para nos lembrar do nosso propósito e da nossa missão. Oficialmente, nós somos a Segunda Igreja Batista de Mauá e temos esse nome fantasia de Igreja Batista Sal da Terra. É uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Temos um compromisso firme com a palavra de Deus e com o cumprimento da sua vontade. Estou compartilhando mensagens no Evangelho de Lucas, já estamos concluindo, estamos hoje chegando aí no final do capítulo 23, início do capítulo 24, que é o último capítulo do Evangelho de Lucas, e você tem todas essas mensagens gravadas aí no YouTube, você pode dar uma passada pelo canal aí e ouvir cada uma delas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Desafio você não só a ouvir, mas além de ouvir, compartilhar com outras pessoas. Estamos expondo a palavra de Deus para ensinar a vontade de Deus ao povo. Quero neste momento convidá-lo para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 55, até o capítulo 24, versículo 12. Vamos ler a palavra do nosso Deus. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes parecia loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Nosso tema hoje é Mulheres em Ação. Jesus fez algo incomum que contrariava o costume da sua época. Ele valorizou pessoas que a sociedade desprezava. Ele valorizou pessoas que eram rejeitadas. Mulher nem era contada nas contagens judaicas. Mas Jesus valorizou até as mulheres, dando a elas a oportunidade de fazer parte do seu quadro de discípulos. O versículo 55 do capítulo 23 e o versículo 10 do capítulo 24 dizem: as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. E o versículo 10 diz:
Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, Lucas fala que havia algumas outras mulheres além dessas e que essas mulheres serviam Jesus e aos apóstolos com os seus bens. Foram mulheres que foram curadas por Jesus, foram abençoadas por Jesus, tiveram demônios expulsos de suas vidas por meio de Jesus e agora então elas seguiam Jesus e Jesus admitiu ser seguido por essas mulheres que queriam de alguma forma retribuir ao amor que tinham recebido da parte dele. Jesus valorizou as mulheres também. Ele considerou a possibilidade delas serem úteis. Ele expulsou demônios de mulheres. Ele curou mulheres que estavam doentes. Ele aceitou oferta de mulheres que queriam contribuir para o seu ministério. Ele aceitou a ajuda delas no ministério, servindo de alguma maneira. Primeiro, nós vemos nesse texto, as mulheres observaram onde Jesus havia sido sepultado. Foram elas. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi André, que foi ver onde o corpo de Jesus foi. Foram as mulheres. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, pegaram o corpo de Jesus com Pilatos e foi levado então para aquele túmulo de propriedade de José de Arimateia e as mulheres foram seguindo. Eles estavam sepultando e as mulheres estavam ali olhando, observando como colocaram, onde colocaram, de que jeito o arrumaram. Elas estavam ali nesta observação. As mulheres estavam em ação, fazendo algo próprio, típico daquilo que elas são boas em fazer. Outra coisa que nós vemos aqui das mulheres em ação é que elas prepararam especiarias aromáticas para aplicar no corpo de Jesus e levaram isso até o sepulcro. Versículo 55 do capítulo 23 e o versículo 1 do capítulo 24. Diz assim: então foram para casa, prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. O que é que elas queriam fazer? De sexta-feira até domingo bem cedo, elas imaginavam, vamos pegar aquele corpo, vamos aplicar esses perfumes e vamos dar aquele cuidado que o nosso mestre merecia ter recebido e que nós não tivemos a oportunidade de fazer por causa da pressa para encerrar o expediente na sexta-feira, quando o sábado já estava para começar e teríamos que repousar, mas agora nós podemos e queremos fazer o melhor sepultamento para o nosso mestre. Elas queriam fazer tipo de embalsamar, era uma forma judaica de preparar o corpo para a sepultura, perfumando ele completamente com essas especiarias. Era isso que elas queriam fazer. Estas mulheres também foram as que encontraram a pedra removida, o túmulo vazio, e ficaram perplexas. Versículo 2, versículo 3 e versículo 4, diz assim: encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus, ficaram perplexas sem saber o que fazer. Os túmulos eram normalmente cavados em rocha, tipo calcária, e para fechar a porta do túmulo, para evitar a entrada de animais que fossem ali devorar aqueles corpos, eles costumavam fechar com grandes pedras arredondadas que eram roladas e colocadas na porta do sepulcro. Para fechar, era a porta. E quando elas chegaram ali, aquela porta tinha sido removida, o túmulo estava aberto, não havia mais corpo ali. Não havia osso, não havia nada, simplesmente os panos que envolviam o corpo estavam ali, mas o corpo não estava.
e então começam aquele turbilhão de pensamentos. Elas ficaram perplexas, elas ficaram sem saber exatamente o que pensar. Roubaram o corpo? Alguém tirou ele daqui? Por que levaram o corpo e deixaram os panos? Por que, se algum bicho chegou e pegou, por que não tem resíduo nenhum? Então elas ficaram sem saber o que pensar. E enquanto estavam ali nesta enxurrada de pensamentos, elas são visitadas por anjos. E este é o quarto ponto que eu quero abordar com você dessas mulheres em ação. Elas foram visitadas e foram orientadas por anjos. Versículo 4 ao versículo 7 diz assim: ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens, aqui a Bíblia diz homens, mas pela descrição nós sabemos ser anjos. Dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se das suas palavras. Aquele que vive ressuscitou e não está mais entre os mortos. Lembrem-se do que ele lhes disse. Sua morte era necessária, mas sua ressurreição era necessária também. Essas coisas foram então ditas pelos anjos àquelas mulheres. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Deixa-me dizer algo para você aqui. Quando alguém morre, o corpo da pessoa vai para o túmulo, mas a alma é levada para a eternidade, seja para a presença de Deus, para a salvação, seja para longe de Deus, para a condenação, mas não permanece mais ali próximo ao corpo. Quando a pessoa morre, ela não está mais ali. Quando o anjo disse para elas, ele não está mais aqui, não estava ali nem alma e nem corpo, porque o corpo de Jesus também havia ressuscitado. Um dia, todos haveremos de ressuscitar e haverá uma nova união entre nosso corpo e a nossa alma. Aqueles que são salvos ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que estão perdidos ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. É assim que a palavra de Deus ensina. Você pode ler isso lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, e Jesus também repete isso no Evangelho de Mateus. Os anjos também disseram para aquelas mulheres: lembrem-se do que ele lhes disse. Se há algo necessário e importante da gente fazer todos os dias, é lembrar os ensinos de Jesus. Eu não sei se você tem o hábito de ler com frequência a sua Bíblia, mas eu te recomendo ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano e ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Se você ler 4 capítulos da Bíblia todo dia, você lê a Bíblia inteira em menos de um ano. Não chega a completar um ano, você termina a leitura da Bíblia. E não é uma quantidade muito grande você ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Você vai gastar em torno aí de 30 minutos fazendo isso. Vale a pena você investir tempo para ler a Bíblia todos os dias, meditar nela, crescer espiritualmente. Lembrem-se do que ele lhes disse. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela nós encontramos o ensino de Jesus. Nela nós encontramos a declaração e a demonstração do amor de Deus por nós. Nela nós somos firmados na verdade e então podemos ser orientados seguramente no bom caminho da vida. Dentre das palavras que Jesus disse, o anjo fez questão de lembrar a necessidade da morte de Jesus. É necessário que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amados, se nós queremos crer em Jesus, precisamos crer que ele morreu pelos nossos pecados. Mas se nós quisermos crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, também precisamos crer que Jesus ressuscitou dos mortos e que está vivo. Buda não ressuscitou. Maomé não ressuscitou, mas Jesus Cristo ressuscitou. Buda está morto, Maomé está morto, mas Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Cristianismo não é apenas seguir aos ensinos de Jesus, mas ter relacionamento com Jesus Cristo ressuscitado. Jesus está vivo, você pode ter relacionamento com ele. O anjo fez questão de lembrar aquelas mulheres a necessidade da morte de Jesus, mas também a necessidade da sua ressurreição. Não haveria cristianismo se Jesus tivesse permanecido morto. O cristianismo só é o que é porque o nosso Salvador está vivo, se relacionando com os seus seguidores. E a quinta coisa que nós aprendemos aqui sobre essas mulheres em ação, elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Versículo 9 até o versículo 12 diz que quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras dela lhes pareciam loucura. Parecia coisa de doido, mas elas foram lá e contaram. Você não deve se envergonhar da mensagem que Deus te deu para falar, mesmo que as outras pessoas possam pensar que você está louco. Mas quando você está transmitindo o recado de Deus, você está fazendo a coisa certa. E essas mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. E nem os seus discípulos, nem os apóstolos conseguiram acreditar no testemunho que aquelas mulheres deram. Versículo 12 diz: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Veja que essas mulheres, elas contaram tudo. Eles não acreditaram em nada. Mas Pedro resolveu arriscar a si mesmo. Ele foi até lá. Na geração contemporânea de Jesus, as mulheres eram desprezadas, mas Jesus deu oportunidade a elas. Elas usaram muito bem a oportunidade. Elas fizeram por merecer aquela confiança que foi depositada nelas. Muitos improváveis podem nos surpreender. Vale a pena seguir o exemplo de Jesus e dar um voto de confiança para aquela pessoa que todo mundo diz: isso é um bêbado, isso nunca vai dar nada, não presta para nada. Acredite em tal pessoa, pregue o evangelho para ela, ensine a palavra de Deus para ela e você vai ver a transformação que Deus faz. Talvez a pessoa é um dependente químico, usa drogas o tempo todo e todo mundo diz: você devia morrer, isso não presta para nada. Experimente acreditar nessa pessoa, compartilhe o amor de Deus para com ela, deixe Jesus trabalhar na vida dela, invista orando por ela e você vai ver a transformação que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa. Criminosos já foram transformados pelo poder de Jesus. Homossexuais foram transformados pelo poder de Jesus. Prostitutas foram transformadas pelo poder de Jesus. Adúlteros foram transformados pelo poder de Jesus. Bêbados foram transformados pelo poder de Jesus. Há poder em Jesus para transformar, quando a pessoa está disposta a experimentar a transformação que Jesus pode dar. Vale a pena acreditar nos improváveis.
vale a pena investir neles, vale a pena acreditar que tais pessoas podem dar muito fruto para a glória de Deus. Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aqueles que são, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém fique orgulhoso em sua presença. Não é por causa de você, é apesar de você. Deus fará grandes coisas através de você. Creia nisso. Há poder em Deus. Deus trabalha com os improváveis. Talvez você mesmo não acredite em você, mas Deus acredita. E hoje, Deus está te convidando a acreditar também que Ele pode fazer você ser significativo, ser de grande valor, porque Ele vê valor em você. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo do Senhor imprima agora no coração de cada ouvinte dessa palavra aquela convicção de que nós temos valor para o Senhor. Fomos comprados por alto preço porque o Senhor nos avaliou, nos amou e decidiu pagar o preço. Queremos corresponder ao teu voto de confiança, como aquelas mulheres fizeram. Queremos entrar em ação. Queremos glorificar o teu nome. Abençoa-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que essa palavra seja enraizada em seu coração e que você comece a dar muito fruto para a glória de Deus. Se quiser cooperar com o nosso ministério, as informações estão aí a seguir no vídeo. Fique na paz.